Bom, na semana passada, Liz sofreu um pequeno trauma no queixo e eu quero compartilhar com você qual a técnica que eu utilizei nesse momento. A minha experiência eu quero passar para você aqui hoje. Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Claudeci e é sempre um prazer recebê-lo aqui. Todas as sextas-feiras estamos aqui sempre postando um vídeo, no mínimo provocativo, mas no vídeo de hoje eu quero dar um alerta para os pais, uma ajuda para você que é papai e mamãe, que provavelmente você vai passar por alguma situação semelhante a essa. Vamos lá. Na semana passada, Liz estava na sala brincando como todas as noites e nós estávamos lá fazendo a janta. Eu, minha esposa, meu filho Noah brincando, a nenenzinha no colo, tudo normal, como uma vida da maioria dos brasileiros. E do nada, Liz escorrega e bate o queixo no chão. Não deu outra. Um corte profundo, logo embaixo do queixinho dela. A gente vendo aquela situação, nós já ligamos para a pediatra, pedimos orientação, mostramos a fotinha do corte e a pediatra logo já disse, olha, leva para o hospital, porque pelo tamanho do corte ela vai precisar de ponto. E não deu outra. Chegamos no hospital, fomos prontamente atendidos de acordo com a urgência, que ela estava sangrando, e o médico fez o procedimento, deu um pontinho aqui no queixo dela e voltamos para casa. Tá, mas essa história ainda não falei como que aconteceu todo o processo. Essa estratégia da qual eu quero compartilhar com você, ela tem ligação com um livro de Daniel Siegel e Tina Brison. Me perdoem a pronúncia se ela estiver incorreta, mas eu me refiro sobre o livro O Cérebro da Criança. Eu li ainda apenas o primeiro capítulo desse livro, mas já o primeiro capítulo já me ajudou nessa experiência da semana passada. Como que aconteceu? Liz então se machucou e, como toda criança, estava aos prantos. O sangue jorrando aqui no queixinho, porque é uma região, assim como o nariz é uma região que tem uma concentração de sangue maior, e o sangue ali jorrando. Eu me lembrei da técnica que é dita nesse livro e prontamente eu apliquei com a Liz. Então eu peguei a Liz no colo e comecei a conversar com ela. Ô meu bem, o que aconteceu? Comecei a fazer algumas perguntas para ela. O que aconteceu, meu bem? Você escorregou? Fui repetindo várias vezes essa pergunta e ao ponto com que eu percebia nos olhos dela um pouco de dúvida, um pouco de confusão, eu fui criando a história real na cabeça dela, ajudando com que o emocional dela se conectasse com a lógica. Ou seja, eu fui dizendo para ela, filha, o que aconteceu? Você escorregou, não foi? Você escorregou e bateu o queixinho no chão. Oh, meu Deus. Vem cá, vamos ver no espelho? Fui chamando, fui conduzindo ela, peguei ela no colo, fui conduzindo ela para diante do espelho. E lá eu fui mostrando o cortezinho para ela. E fui falar, olha, tá cheio de sangue. Tá tudo bem, foi só um corte. E assim eu fui introduzindo essa conversa ali na mente da Liz, aos poucos, conversando com ela, mostrando o dodói. E de acordo com o que eu ia falando, eu ia introduzindo novas situações lógicas no cérebro dela, criando um controle emocional. Então eu fui falando com ela, olha, vamos limpar o dodói? E ela, aos prantos, ainda dava alguns gritos, não quero. E eu falava, não filha, a gente precisa limpar o dodói para a gente ver o dodói, para a gente saber como é que está o dodói. Foi só um cortezinho, foi só um dodóizinho. Tá tranquilo, vamos limpar o dodói? E ali eu fui conduzindo com ela deixou com que eu limpasse o machucado, limpasse o sangue, visse a situação que estava ali. Aos poucos eu fui conversando com ela, nossa, tá vendo? Fui reforçando a ideia na mente dela do que realmente tinha acontecido naquele momento, que ela tinha tomado um escorregão e bateu com o queixo no chão, só isso, certo? No decorrer dessa conversa, nós ligamos então, como eu disse, para a pediatra. A pediatra disse, não, tem que levar ela agora para o hospital, não pode esperar, tem que levar porque se esperar vai ter outras complicações. Leva e provavelmente ela vai ter pontos. Poxa vida, o Noah quando tinha 3 anos, infelizmente eu não conhecia essa técnica, o Noah também teve um corte na testa, recebeu 3 pontos. Para nós e para ele, principalmente para ele, foi literalmente frustrante, traumatizante, enfim. Então, toda aquela história voltou à nossa mente, toda aquela experiência voltou à nossa mente, então, com Liz. Mas, graças a essa técnica, eu segui firme na minha conduta.
Liz, olha, papai vai ter que levar você no hospital, tá? Nós vamos chegar lá no hospital, a enfermeira vai olhar o seu dodói, mas tá tudo bem, ela só vai olhar o seu dodói, tá? Nós vamos no médico, porque o médico vai resolver o seu dodói. Você quer que o médico resolva o seu dodói? E essa conversa eu fui introduzindo, enquanto eu arrumava ela para sair, com a roupinha toda cheia de sangue, né? Eu não ia tirar para machucar mais, enfim, fomos com a roupinha cheia de sangue. Dentro do carro, eu fui continuando essa conversa, continuando essa lógica mental com ela, dizendo para ela, ó, vamos chegar lá, o médico vai ter que olhar, o médico vai resolver o dodói, você quer que o médico resolva o dodói? E ela balbuciando, sim. E assim eu fui criando essa história, chegamos no estacionamento, repetidamente eu fui falando a mesma história, contando a mesma história. Chegamos lá no pronto-socorro, no atendimento, esperamos a nossa vez, e essa história foi sendo repetida na mente da Liz várias vezes, e fazendo com que ela repetisse também, com que ela, que tem apenas 2 anos, ela fosse aos poucos, recontando essa história na mente dela, até o ponto em que nós chegamos de fato a sermos atendidos. Chegando lá, sentei ela na maca, por orientação da enfermeira, sentei ela na maca, e ali eu fui introduzindo um pouco mais essa história na mente dela. Filha, olha, nós estamos aqui, o médico vai resolver o dodói, tá? E ela sempre falou, papai, vambora, vamos filha, vamos só resolver o dodói. E eu sempre focando nesse assunto, vamos resolver o dodói, o médico vai resolver o seu dodói. Aí a enfermeira pediu que eu deitasse ela, né, para que a gente segurasse ela, então eu debrucei sobre ela para segurar o corpinho dela, enquanto a enfermeira segurava a cabeça e o médico então fizesse o procedimento, a cirurgia ali de um pequeno ponto no queixinho dela. E assim foi. A única coisa que Liz foi gritando é me solta, porque ô menininho indecente, viu? E Liz foi gritando, quero papai, me solta. Enfim, terminamos o procedimento. Depois que terminamos o procedimento, novamente eu continuei contando a história. Olha filha, o médico resolveu o seu dodói, tá vendo? Parou de sangrar, que legal. Nós fomos até a enfermeira, até os técnicos lá que estavam ajudando, nós dissemos para eles muito obrigado, fiz questão de levar a Liz até a sala do médico e ela olhar o médico frente a frente, olha, tá vendo? Filha, esse aqui que resolveu o seu dodói, que legal, né? Fala com ele obrigado. Aí ela foi e falou obrigado assim, bem tímido, mas disse obrigado. E aí fomos então para casa. Chegando em casa, seguimos a rotina normal, mas por que eu estou trazendo essa historinha aqui para vocês? No dia seguinte, eu fui para o trabalho, né, vim aqui para o escritório e Liz ficou com a mãe. E Liz falou com a mãe várias vezes, o médico resolveu o meu dodói, mamãe. Veja, nós fomos educados quando mais jovens, a ver os nossos pais, quando em certas situações, simplesmente tentarem disfarçar aquilo. Não, meu filho, não precisa falar não, já passou, deixa para lá, não, deixa para lá. Que erro que nós cometemos sempre na mente dessas crianças. E é o que o livro ensina sobre a integração do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. Enquanto que o hemisfério esquerdo, ele trata a lógica, o direito ele trata as emoções. Então, a prática de recontar a história com a Liz, eu fiz com que a emoção do cérebro direito fosse desarmada e ela começasse a trabalhar o esquerdo, que nessa idade ainda não tem uma conexão perfeita entre a lógica e a emoção. Eu usei essa mesma técnica com o Noah já com 7 anos. O Noah descendo lá o morro da nossa casa, ele deu uma corretinha a mais, tomou um tropicão e beijou o chão, não teve outra. Ralou tudo, joelho, cotovelo. E ali eu peguei ele e ele nos prantos, chorando, repetindo, por que a vida tem que ser assim? E ali eu parei um pouquinho e comecei a falar com ele assim, Noah, qual que é o tamanho da sua dor? Claro, com ele já com 7, a conversa é um pouquinho diferente, mas a mesma prática vale. Mas no caso dele, eu tentei uma outra abordagem. Eu comecei a perguntá-lo, Noah, qual o tamanho da sua dor? E isso eu fiz tirar um pouquinho, desarmar um pouquinho o cérebro emocional
e trouxe ele para a razão. Por quê? Porque eu fiz uma pergunta fora da caixa, eu fiz uma pergunta fora da lógica para ele. E isso fez ele parar um pouco e pensar. Quando ele parou e pensou, eu trouxe a atenção dele para mim, o emocional foi colocado um pouquinho de lado e o racional veio para mim. Quando isso aconteceu, eu repeti a pergunta: Noah, qual o tamanho da sua dor real? Aí eu mudei um pouquinho o termo, fazendo ele se questionar um pouco mais. Como assim dor real? E ali eu fiz o gancho. Filho, veja, você tem uma dor emocional e você tem uma dor real. O que seria? Qual a diferença dessas duas? Enquanto que a dor real de 0 a 10 talvez seja de nível 2, nível 3, a sua dor emocional é de nível 8. Por quê? Porque você está frustrado porque caiu, você está frustrado porque não queria se machucar, você está frustrado que essas coisas acontecem. Então você trata o emocional, o cérebro direito de uma forma, ele toma controle das suas ações e você simplesmente coloca uma lupa naquela dor, coloca uma lupa naquele sofrimento. Quando eu trago a dor para o cérebro lógico, começamos a entender que a dor que estamos sofrendo, ela não é tão grande quanto parecia. Mas nós havíamos deixado as nossas emoções tomarem conta. O mesmo foi com a Liz e o mesmo foi com o Noah. Então, para os papais e mamães aí presentes, quando acontecerem alguma situação semelhante a essa, não tentem esconder os fatos dos seus filhos. Recontem a história com eles e mostre que, filho, tá vendo? O que aconteceu foi muito menos do que a sua mente recorda. Por quê? Porque ele entra no processo de emoção e como criança, com apenas 2 anos, eles ainda não sabem gerenciar essa integração do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. Simples assim. Então, tente nas próximas vezes, oportunidades que acontecerem, tente trazer o seu filho para o momento lógico, conectando ele com a lógica, para que no futuro ele não tenha traumas relacionados àquilo que aconteceu. No caso do Noah, como eu comentei, quando ele tinha 3 anos, ele correu, bateu a testa e recebeu 3 pontos na testa. A partir dali, o Noah tem medo de ficar, dependendo, por exemplo, fazendo uma brincadeira com ele, ele tem medo de altura. O Noah tem medo todas as vezes que se machucava. Já corria pra gente todo preocupado, se tinha cortado, se tinha que ir no médico, se tinha que ir no hospital. Enfim, todo um trauma em volta daquela pequena situação que eu, como pai, por falta de conhecimento, eu não soube ajudá-lo. Já com Liz, graças a um pouco de conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, eu já pude ajudá-la a tratar aquele momento que poderia ser um trauma, apenas como uma lembrança de algo que aconteceu na vida dela. Resultado, no mesmo dia a Liz já estava pulando no sofá como se nada tivesse acontecido. Essa é a diferença, quando você tenta integrar o cérebro esquerdo com o direito da sua criança. Espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Se você chegou até aqui e não é inscrito, eu te peço, se inscreve, curta, compartilha. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo tem algum valor e chega até outras pessoas. No mais, até a próxima sexta.